O que você faria se encontrasse cara a cara com o diabo e uma horda de demônios? Você sentiria receio ou tentaria enfrentá-los com suas próprias habilidades? Se você não tem a resposta a essa pergunta, neste vídeo hoje vou prepará-lo para encarar qualquer ataque espiritual, usando passagens da Bíblia que deixam os demônios apreensivos e relutantes em relação a você. Não existe demônio capaz de resistir após declarar essas passagens com sua voz. Se deseja descobrir quais são essas passagens, convido-o a acompanhar este vídeo até o final. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar atualizado sobre os novos vídeos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas em nosso ministério. Também é crucial compartilhar este vídeo no WhatsApp, pois pode salvar vidas, já que muitas pessoas podem necessitar de ajuda e você será usado por Deus em suas vidas. Conheça seu maior oponente. Amém. Então, vamos iniciar. Na comunidade cristã, é pouco comum ouvir a respeito do diabo e do que devemos fazer para proteger nossas vidas de seus malefícios. A realidade é que nem todos estão preparados para lidar com assuntos do mundo espiritual, pois muitos têm medo e preferem ignorá-los. Por isso, pergunto como reagiria se estivesse frente a frente com Satanás. A primeira medida a tomar é conhecer nosso principal adversário, para que possamos agir com sabedoria. Afinal, ninguém se envolve em uma batalha sem preparação, sem saber o que encontrará do outro lado, correndo o risco de ser derrotado facilmente. Outro ponto a compreender é que os demônios não são tão poderosos quanto muitos acreditam, e essa verdade se encontra em 1 João 4:4. Os demônios não possuem tanto poder. Observe o que está escrito lá: Filhos, vocês são de Deus e os superaram, pois aquele que está dentro de vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vejam, irmãos e irmãs, o que temos dentro de nós é muito mais poderoso e resistente do que o diabo e sua horda de demônios. E o que temos dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Se já entregamos nossas vidas a Jesus, entretanto, isso não significa que podemos relaxar. De fato, os demônios podem causar sérios transtornos na vida das pessoas, mas para nossa gratificação, eles não são invulneráveis. Em outras palavras, podem ser derrotados e possuímos autoridade para enfrentá-los. Portanto, é fundamental conhecer a autoridade que Deus nos conferiu. Esses seres malignos operam no reino espiritual e aguardam oportunidades para adentrar em nossas vidas. Porém, existe outro versículo repleto de poder que o diabo não deseja que você conheça. Observe o que está escrito em Tiago 4. Resista ao diabo, portanto sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que interessante. Apenas baseando-se nesse versículo, você já possui a chave para resistir ao diabo e fazê-lo fugir. O primeiro passo é submeter-se a Deus. Isso significa deixar de lado sua própria força e sabedoria, buscando apenas a vontade do Senhor. Isso é essencial para proteger-se das artimanhas do diabo. Você pode estar se perguntando, mas pastor, como resistir ao diabo? O primeiro passo é buscar obediência a Deus. Se sente que sua vida está sob ataque espiritual e tudo parece dar errado, reflita sobre se está buscando o Senhor, orando e meditando em sua palavra. Satanás não deseja que busque o Senhor e, portanto, armará ciladas e distrações para desviá-lo, pois é a única maneira de continuar sua influência em sua vida. Ao afastarmos da presença do Senhor, damos margem ao inimigo para agir, e isso ocorre quando cedemos aos nossos desejos pecaminosos. Há uma rebelião em nossa carne que nos leva a desejar prazeres terrenos em vez de coisas espirituais. Devido a essas distrações, a oração, a leitura da Bíblia e a frequência à igreja costumam ser negligenciadas. Contudo, a verdade é que precisamos nutrir mais o nosso espírito do que a carne.
Observe o alerta do apóstolo Paulo. Obediência a Deus. Aqueles que seguem a vontade de Deus têm a mente direcionada para o que Deus deseja. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito quer. A mente controlada pelo pecado é morte, mas a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Veja como é importante não dar ouvidos aos desejos da nossa carne, pois ao fazermos isso, estamos cedendo lugar ao inimigo. Não podemos obedecer a Deus apenas em certas áreas de nossas vidas. Deus deseja a nossa obediência total, o que significa que precisamos buscá-lo constantemente, mostrando assim ao diabo que somos dependentes do Senhor. Devemos compreender que a nossa existência não é o resultado dos nossos próprios esforços, mas sim a permissão de Deus. Você dormiu ontem à noite e acordou esta manhã não por vontade própria, mas porque Deus permitiu isso. E muita gente foi dormir ontem à noite e não acordou hoje. Por quê? Porque não temos controle sobre o que vai acontecer e, portanto, devemos confiar no Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, a autoridade que Deus nos concede sobre o maligno só vem de uma vida de comunhão com Ele. E é exatamente isso que o inimigo quer que percamos. A Bíblia nos diz que o diabo enganou Eva para fazê-la comer o fruto proibido, porque ele queria afastá-la da comunhão com Deus e assim fazê-la perder toda a autoridade. Tem muita gente que já está com Deus, mas o inimigo cega seu entendimento. E há outros que não têm uma vida de comunhão com Deus. E como resultado, são facilmente manipulados e sofrem grandes consequências por causa disso. Há uma história muito interessante na Bíblia que prova que o diabo e seus demônios não querem que você tenha conhecimento do poder da obediência a Deus. No livro de Atos, vemos que o apóstolo Paulo estava realizando grandes milagres e um certo grupo de pessoas queria fazer o mesmo. Contudo, Paulo estava sob obediência a Deus e tinha o poder e a autoridade para expulsar demônios. Mas este grupo de pessoas ignorou o fato de que a obediência a Deus é a chave para resistir ao mal. Veja o que aconteceu com aqueles que estavam fazendo isso. 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu, faziam isso. Um dia, o espírito maligno respondeu-lhes: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Então, o homem que tinha o espírito maligno saltou sobre eles e dominou todos eles. Ele lhes deu uma surra tão grande que eles saíram correndo de casa nus e sangrando. Irmãos e irmãs, eles entraram numa batalha espiritual sem conhecimento, sem fé, sem comunhão com Deus, caminhando para a derrota. Precisamos conhecer o nosso inimigo, porque em vários momentos teremos que tomar uma decisão, usar a autoridade de Deus ou nos encolher e permitir que Ele atue em nossas vidas. Por isso resolvi gravar esse vídeo para que você memorize esse versículo de Tiago 4.7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O segredo: resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém. Irmãos e irmãs, o segredo está na obediência. O próprio Jesus disse que quando obedecemos a sua palavra, ele permanece em nós e responde às nossas orações. Devemos entender que pertencemos ao Senhor e ele cuida de nós. Não podemos ser amigos do mundo. Amém. Devemos viver em obediência. Para finalizar esse vídeo, quero compartilhar um salmo que você também deve guardar no coração e declarar sempre que sentir medo do inimigo e enfrentar ataques espirituais em sua vida, ok? O Salmo, veja o que está escrito: Senhor, quantos são meus inimigos? Quantos se levantam contra mim? Muitos estão dizendo de mim: Deus não o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo que me rodeia, a minha glória, aquele que ergue a minha cabeça. Clamo ao Senhor, e Ele me responde desde o seu santo monte. Deito-me e durmo, acordo novamente, porque o Senhor me sustenta. Não temerei, embora dezenas de milhares de pessoas me ataquem por todos os lados. Aleluia, meu irmão.
Que você também faça deste salmo a sua oração. Acredite que Deus está com você, que Ele te protege e que Ele é quem te concede libertação. E comece a buscar a presença do Senhor a partir de hoje. Amém.